Esta igreja aqui, irmãos, era uma igreja referência de como é e como deve ser uma igreja agradável a Deus. Essa aqui era uma igreja que chamava atenção pelas suas qualidades. Tinha defeitos? Tinha. Mas a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles se ajudavam. Eles labutavam uns com os outros. E eu quero apenas abrir um parênteses aqui, só para pedir para que você que é daqui da igreja, você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, por favor. Tem que me acostumar com isso, né? Nos ajude a chegar mais longe, né? Queremos chegar, se Deus permitir, até o final do ano em 1000 inscritos lá no nosso canal. Então você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, amém? Estamos aprendendo, né, irmãos? Olha como que Deus é bom. Vocês gostam? Estamos ficando chique, irmãos. Essa igreja aqui está ficando chique demais. Irmãos, eu queria falar esta noite sobre algumas marcas de uma igreja que chama a atenção. Chama a atenção dos de fora, para que quando eles chegam, eles possam se sentir à vontade, possam realmente não ser excluídos, não ser julgados de alguma forma. Mas uma igreja que chama a atenção do Senhor, né? Então, amados, confere direitinho para ver se está funcionando direitinho, viu? Por favor, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria aqui dizer é que esta igreja, vamos lá agora para Atos 2:42, não fecha a tua Bíblia, que é o mesmo contexto, mas da mesma igreja. Só que para que você possa entender aqui, há uma primeira marca de uma igreja que chama a atenção dos de fora. Atos 2:42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. A primeira marca de uma igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando nessas paredes? Estou falando de quem? Isso, vamos melhorar. Estou falando de? Não, vou melhorar. Estou falando de mim. Quando eu falo nós, eu jogo a responsa para o outro. Então eu estou falando de mim, de euzinho. Quando eu falo nós, eu falo aquele irmão ali pode fazer, mas quando eu falo mim, aí é diferente. Então, amados, eu queria pedir para vocês, a primeira marca de uma igreja, ela é comprometida com a verdade. Ela é comprometida com a... Vocês estão aqui comigo? Não deixa desviar a atenção de vocês não, por favor. Em nome de Jesus. Posso começar? Amém? Amém, irmão. Amados, foque na palavra, por favor, agora, em nome de Jesus. A primeira marca de uma igreja, ela é comprometida com a verdade. Dizia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé deve estar firmada somente em quem? Jesus. Vocês estão comigo? Participe aqui, eu preciso de alguns irmãos só para me ajudar. Não precisa ser todos, mas alguns. Me ajude, por favor. Posso contar com alguns? Amém. Primeira coisa, nós precisamos aprender que a nossa fé deve estar firmada em quem? Boa, estamos aprendendo. Então a igreja não pode estar à mercê da doutrina dos homens. Porque se o homem coloca muitas doutrinas na igreja, a igreja desvia do foco que é a palavra de Deus. Esta igreja, ela era alicerçada na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam? A mesma mensagem que Jesus pregava. Então eu e você precisamos estar alicerçados em Jesus. Por quê, pastor? Porque uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus, ela não anda no escuro. Talvez antes eu e você andávamos no escuro, porque nós não estávamos conhecendo a palavra, a verdade de Deus. E por isso que muitas das vezes ao andar no escuro, o que acontece? A gente tropeça, a gente cai, a gente faz coisas erradas, e depois vem as consequências. Mas quando uma igreja, quando você andamos na verdade, a probabilidade de nós errarmos, de nós cairmos é pouca. Porque a palavra de Deus, presta atenção, a palavra de Deus nos direciona. Por quê? Eu e você precisamos de lâmpada para os nossos pés, nós precisamos de luz para o nosso caminho, e assim é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Eu não sei como que estava a tua vida, eu não sei como que estava até ontem, mas eu quero te dizer que se hoje você quiser esta marca sobre a tua vida, você não vai mais tropeçar, você não vai mais errar ou mais cair, porque as tuas decisões serão baseadas e alicerçadas na palavra de Deus. Então a primeira coisa que uma igreja precisa estar é comprometida com a verdade de Deus. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, tinha união entre os irmãos. Atos 2, versículo 1, vamos lá comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo, vou repetir, estavam todos,
no mesmo lugar. Eu creio que eu e você estamos no mesmo lugar, na mesma direção. Queremos obter as bênçãos de Deus, a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Queremos nossos lares transformados, não é isso? Então a segunda coisa que nós aprendemos agora, o versículo 42 também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido. Comunhão tem partido do pão. Oh, glória. Eita, crente é uma beleza. Não bebe mais, come, que é uma beleza. Então, irmãos, nós precisamos entender que esta é uma outra marca que precisa se ter, eu e você, como igreja do Senhor. Ter união entre os irmãos. Nós precisamos nos unir a cada... Irmãos, você não sabe o quanto que eu estava feliz ontem. Você viu minha esposa aqui compartilhando. Feliz com aquele trabalho de ver vários irmãos. Teve uma hora que vocês não perceberam, eu estava lá do outro lado, só observando. Os irmãos que já são antigos fazendo a obra, os que estão chegando também ajudando, porque a Bíblia diz, irmão, como é bom viverem unidos, irmãos. É como um bálsamo, é como um óleo sobre as nossas vidas. Mesmo que tenhamos diferenças, mas quando estamos unidos, esquecemos as diferenças que temos. Então a igreja, para chamar a atenção dos de fora, ela precisa ser unida. Crentes precisam ter união, mesmo que você talvez não concorde com a opinião de outro, mas se tiver união, isso glorifica a Deus. Por quê, pastor? Porque se nós tivermos união, tem que ter o amor de Deus. E o porquê, pastor, precisa se ter o amor? Porque o amor é uma evidência da presença de Deus. O amor é uma evidência de quem é discípulo de Jesus. Não é isso? Porque o que Jesus transmitia a todo momento? O amor. Então eu e você, como discípulos de Cristo, devemos transmitir o quê? Amor. E como que as pessoas conhecem lá fora que tem uma igreja aqui que tem amor? Quando nós estamos unidos, nos abraçamos, né? Choramos juntos, sorrimos juntos, labutamos como fizemos aqui juntos ontem. Isso glorifica a Deus e chama a atenção dos de fora, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Porque, irmãos, a igreja tem que oferecer algo que o mundo não pode oferecer, e o que o mundo não tem é o amor de Jesus, que eu e você já temos. Então, amados, o amor é a certeza de que tem discípulos de Jesus na igreja. E eu creio que vocês e eu somos esses aí, não é? Vocês estão aqui comigo, não é isso? Então, irmãos, queria falar aqui sobre evangelismo, que é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa de evangelismo, quando tem um amor dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos quando tem o amor entre os irmãos, quando tem a união. Quem chega se sente acolhido. Quem chega parece que já estava aqui há 10 anos, porque se sente abraçado. As pessoas não olham para a sua roupa, não olham para a sua aparência, não olham para o que você é, para o que você deixa de ser, mas quando olha para você, como Jesus olhou para nós. Então essa é uma das características, eu acabei de falar, como é bom viverem unidos, irmãos. Então a segunda coisa que nós aprendemos é isso, irmãos. Eles estavam sempre juntos. Sabe, amado, eles compartilhavam a vida deles e os bens. E ainda compartilhavam o melhor dessa terra, que é o comer, irmãos. Não é bom quando a gente senta para comer junto? Tomar um cafezinho junto? Então, irmãos, eles cuidavam uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros, para que quem chegar, irmãos, não encontrou lá fora, mas possa encontrar aqui dentro um aconchego, um abraço, um olhar, um aperto de mão. Eu estou contigo, mesmo nas tuas falhas. Eu também já errei, eu quero te ajudar a crescer. Porque, irmãos, eu sempre falo isso, para apontar o dedo para nós já tem muitos. O diabo, as pessoas ao nosso redor, a nossa família às vezes, irmão, que mais aponta o dedo para nós. E a igreja tem que ser um bálsamo. A igreja tem que ser um lugar de cura, sabe, irmãos? Onde a gente chega aqui, irmãos, e é o melhor lugar do mundo para se estar. A igreja precisa ser, irmãos, um hospital de Jesus, onde as pessoas chegam doentes e saem curadas pela glória de Deus, irmãos. Então, amados, nós precisamos entender. Agora eu quero falar sobre a terceira coisa que chama a atenção dos de fora. O testemunho, Atos 2:47, vamos lá. Atos 2:47, vocês estão aí? Acharam? Vai dizer o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, enquanto eles louvavam a Deus, irmãos, vocês não sabem como eu fiquei feliz aqui, vocês louvando a Deus aqui agora.
Hoje eu consegui ver, irmãos, vocês aqui, sabe? Eu sei que às vezes é cansativo o nosso culto, que às vezes levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Parece uma mola, né? Uma gangorra. Mas, irmãos, na hora da adoração eu senti a presença de Deus muito forte aqui. O irmão teve que vir aqui se ajoelhar perante o Senhor, irmãos. Porque não só nós demos uma adoração verdadeira, mas toda a igreja, irmão. Quando ela está louvando a Deus com certeza de que Deus está presente, irmãos. Quem vem de fora fica maravilhado. O Léo está chegando agora, irmãos. Ele não aguentou a presença de Deus sobre a vida dele, porque nós estávamos adorando verdadeiramente, irmãos. E contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, quando a igreja dá um bom testemunho, ela chama a atenção dos de fora. Irmãos, ela vira uma referência lá fora. Pessoas chegam e são bem recebidas, elas vão e chamam outras pessoas. Você presta atenção, quando uma pessoa se sente bem no lugar, ela não fica sozinha, ela vai lá e traz mais. Porque aquilo que é bom para nós deve ser bom para os outros também. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando a graça de Deus chega até nós, nos aproxima das pessoas, nos faz mais simpáticos. Até quem é mais carrancudo, irmãos. Oh, Deus amado. Até quem é mais bravo, a graça de Deus vai transbordando, que ele não consegue mais ser bravo, não consegue mais ser carrancudo, porque a graça de Deus nos transforma e nos aproxima de outras pessoas. Só para que você entenda, Romanos 15:7 vai dizer assim, ó: portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Irmãos, se nós que éramos falhos, pecadores, pessoas que mereciam o inferno, e Jesus nos acolheu, deu a sua vida por nós, porque agora nós não fazemos isso por aqueles que estão chegando. Essa é a nossa obrigação, abraçar-nos e abraçar os que estão chegando. Isso é acolher, e a glória de Deus é manifesta quando fazemos isso. Eu acabei de falar, nós não precisamos de microfone para adorar a Deus, nós precisamos da nossa vida. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos: uma igreja alegre e feliz. Uma igreja alegre e feliz. 46 e 47, olha só. Diariamente, capítulo 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, irmãos. Uma igreja feliz e alegre com as coisas simples, irmãos. Irmão, compartilhar o pão é coisa simples ou não é? Compartilhar a refeição é uma coisa simples ou não é? Essa igreja tinha prazer em fazer isso, estarem unidos, compartilhar o pão dia após dia, tomar as suas refeições com alegria. Não tinha aqueles crentes que iam para a casa dos outros para olhar as coisas, pelo contrário, ia lá para glorificar a Deus. E aí eu vou abrir um parênteses, a minha agenda está aberta para vocês, em nome de Jesus de novo, tá? Amém? Alguns já deram risada e entenderam o recado aí. Amém? A minha agenda está aberta, a minha esposa, o almocinho, o cafezinho da tarde, entendeu? Estamos aqui, vamos compartilhar junto. Se quiser ir lá em casa, pode ir também, irmão, a porta está aberta. Porque às vezes fala assim, o pastor está, né, a agenda aberta. Pode ir lá, irmão, só avisa antes. Porque às vezes pode não achar a gente em casa, que é tão corrido. Mas é isso, irmãos. Então, irmãos, eles compartilhavam as coisas comuns da vida, como uma refeição. E esses crentes só andavam sorrindo, em vez de estarem murmurando. Vai dizer a Bíblia que eles estavam alegres. Amados, esses crentes, eles enfrentavam as dificuldades, um ajudando o outro, sabe? Um dando a mão para o outro. Esses crentes, irmãos, eles não se queixavam, mas eles confiavam em Deus. Eles se ajudavam nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Eles estavam lá abraçados. Nós precisamos criar uma igreja que faça isso e glorifique a Deus, irmãos. Só para que você entenda o culto, irmãos, dessa igreja, oh Deus amado, era uma festa. Eu vi hoje isso aqui, irmãos, momento de adoração, desde o começo. Começou assim meio, né, mas daqui a pouco acendeu a chama. Irmãos, o culto aqui era uma festa. Vai dizer, irmãos, que eles louvavam, eles glorificavam, eles davam glória a Deus. Irmãos, quando a igreja é unida, o culto é uma festa para Deus, porque o maior homenageado não é nós, é Jesus. Por isso que quando nós vamos para a casa de Deus, nós devemos ir alegre. Alegrei-me quando disseram, vamos a casa do Senhor. Nós devemos vir para a casa do Senhor com alegria. Eu vou me encontrar com meu irmão, com a minha irmã, para adorar o único Deus que deve ser adorado. É isso, deve ser alegre o momento de adoração.
Por isso que às vezes o pastorzinho pega aí, levanta um pouquinho. Porque imagine, né, Deus recebendo nossa adoração assim, cansado, sentado. Imagine os anjos. Vai dizer lá em Isaías capítulo 6, que a adoração era tão intensa dos querubins, serafins, que eles diziam, com 2 mãos cobriam os rostos, com 2 os pés, e com 2 asas, as asas voavam. Só para que você entenda, eles estavam sentados, eles estavam dando o melhor, estavam com as asas aqui, ó, exercitando e ao mesmo tempo adorando e glorificando a Deus. A tua vida foi formada, criada por Deus para dar glória a Deus. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa. Eita, só tem alguns tão fracos. A alegria do Senhor é a nossa. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o povo que conhece a Deus, ele deve se deleitar, ele deve crer que o Deus poderoso se faz presente, então ele deve estar alegre na presença de Deus. Então mesmo que você venha cansado, como a irmã falou que estava cansada, deixa o cansaço bater em retirada e glorifica a Deus, porque quando você glorifica a Deus, o corpo exterior sim pode estar cansado, mas o interior vai fortalecendo dia após dia, e o velho homem vai morrendo dia após dia, e nós vamos nos revestindo do novo homem, Deus vai sendo glorificado, irmãos. A quinta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, era uma igreja que tinha fome de Deus. Capítulo 2, versículo 4. Olha lá. 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem fome do mundo ou fome de Deus? Irmãos, então nós precisamos estar não somente com o Espírito Santo. Eu não sei se você vai pegar isso aqui. Ter o Espírito Santo é normal, mas eu e você devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem mais fome de Deus, mais sede de Deus. Ele ora mais, ele jejua mais, ele lê mais a palavra, porque, irmãos, a carne milita contra o Espírito. Então se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a carne vai morrendo, ela vai ficando tão morta que uma hora ela não tem mais força contra nós. Esta igreja, irmãos, chamava atenção porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, não adianta a gente somente falar sobre oração, nós precisamos orar. Vou repetir, não adianta falar sobre oração, pregar sobre oração, nós precisamos orar. Tive o privilégio de essa semana ir ao monte conversar com o papai. Oramos tanto que quase que cochilei. Quase cochilei, irmãos. Um frio abençoado. Mas foi maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não fui lá para receber algo. Eu não fui lá para Deus falar comigo. Eu fui lá para me encher da presença de Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que muitas das vezes nós queremos coisas que os outros veem. Muitas das vezes nós queremos coisas que vão chamar a atenção das outras pessoas, mas às vezes Deus está querendo só a nossa intimidade com Ele. Jesus, irmãos, toda hora que tinha uma multidão, Jesus sabia o que Ele fazia, ó, se retirava e ia para o monte orar. Irmãos, então uma igreja, para que ela possa ter poder, ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que nós possamos, sabe, eu escrevi isso aqui, eu queria ler. Para que nós possamos ter fome de Deus, a oração ela precisa ocupar o primeiro lugar na minha e na tua vida, na vida da igreja. Irmãos, para que a gente possa falar poderosamente, grandiosamente aos homens, primeiro precisamos falar grandiosamente, poderosamente com... Eita, só alguns entenderam, eu vou repetir. Para que a gente possa falar poderosamente, grandiosamente com os homens, nós precisamos falar primeiramente com quem? Com Deus. Não tem como adquirir poder somente falando com os homens. Primeiro precisamos adquirir poder na fonte do poder, que é o Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós queremos unção para pregar, para louvar, para falar do Evangelho, mas nós não temos desejo de orar aos pés do Senhor, de separar um tempo. Uma igreja que chama a atenção, que tem fome de Deus, ela sim faz isso. Então, irmãos, não tem como nós vencermos as lutas sem antes nos achegarmos aos pés de Deus em oração. Então muitas das vezes nós falamos de oração, muita oração, mas oramos muito pouco. Vou nem falar muito pouco, mas oramos
pouco. Essa igreja, irmão, tinha força de Deus, porque ela se ocupava com a oração. Vai dizer o versículo 42, no finalzinho, a parte B: no partir do pão e nas orações. Eles estavam sempre juntos no templo e nas suas casas, orando, comendo, buscando a presença de Deus. E a sexta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não precisa nem se preocupar em sair, porque Deus manda para dentro dela. Irmãos, presta atenção. Nós vamos entender que quando uma igreja ela está cheia do Espírito Santo de Deus, o testemunho é tão forte que não é só para os de dentro. Quem está lá fora fala assim: nossa, Gabriel tem mudado, né? Depois que começou a ir para essa igreja. Nossa, Janaína está diferente, está com um olhar diferente. Nossa, o palavreado daquela irmã mudou, né? Nossa, o comportamento desse meu vizinho está diferente. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela começa a transbordar muito de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem mais tempo para as coisas mundanas, ele só tem tempo para Deus. E aí a casa dele primeiro começa a ser transformada, a vizinhança dele começa a ser transformada, o local de trabalho dele começa a ser transformado. E aí isso chama a atenção das pessoas lá fora, porque elas vão querer saber o que está acontecendo com o Léo, ou o que está acontecendo com a Natana. Deus está fazendo um reboliço? Eles eram assim, agora estão mudando. É isso, irmãos. Porque o que eu aprendo, irmãos, se nós estivermos revestidos da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus fica muito alegre, e as pessoas ao nosso redor também. Porque quem tem os frutos do Espírito Santo de Deus, ele não reclama, ele não murmura. Ele está passando por prova, ele glorifica, porque um dos frutos do Espírito Santo é o amor, o outro é a bondade, o outro é a longanimidade, o outro é a fidelidade no meio das provas, o outro é a mansidão, o outro é o domínio próprio. Você está entendendo? Que não, quem está cheio do Espírito Santo, ele tem os frutos do Espírito Santo. Porque não é só falar que estou cheio do Espírito Santo, mas é mostrar com a minha vida que eu sou cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer, e é assim que a igreja cresce, irmãos. Então, para testemunhar, irmãos, não basta ter somente o Espírito Santo presente, precisamos ter o Espírito Santo presidente. Vou repetir para que você entenda. Para testemunhar o nome de Deus, não basta somente ter o Espírito Santo presente, precisamos ter ele como presidente que manda em tudo, irmãos. Se ele quiser vetar, ele veta. Se ele quiser abrir, ele abre. É isso que deve ser. Então não se limite somente a ter a presença do Espírito Santo de Deus, mas abra o teu coração para você ser cheio, cheio, cheio da presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu confesso para os irmãos, e nós precisamos às vezes compartilhar algumas coisas, que às vezes as pessoas olham para o pastor e acham que é um Superman, né? Os irmãos perceberam que eu vim aqui pedir oração, receber uma oração, porque há momentos, irmãos, que nós somos seres humanos, mas esse é um dos piores momentos para nós. Porque, irmão, uma coisa, você está cheio do Espírito Santo, passando por luta e glorificando. Uma outra, você está passando por muita prova e saber que você é limitado. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Não queira a parte que você não está bem, mas queira a parte que você está cheio da presença de Deus. Porque, irmãos, nós somos carne, nós somos falho. E há momentos sim de tristeza. Eu sei que alguns irmãos entraram aqui assim, eu creio, porque o começo do culto mostrou isso. Mas eu creio que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Eu creio que você vai sair com essas referências aqui para a tua vida, para a tua casa, porque você é a igreja do Senhor. Eu creio nisso, que você não está aqui por acaso, em vão. O que eu estou querendo dizer para você? Deus tem muito mais para a tua vida. Pastor, eu já tenho vivido coisas sobrenaturais. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Pastor, eu já tenho vivido algumas coisas que até ontem eu não acreditava. Deus tem muito mais que você não acredita, que você nem viu ainda, que Deus já preparou para você. O que você precisa é estar revestido da presença de Deus. Revestido.
E a última coisa, irmãos, essa igreja crescia naturalmente. Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Irmãos, uma igreja que chama a atenção dos de fora, naturalmente o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos, que vai descendo as águas, que vai glorificando o nome de Deus. Por quê, pastor? Uma igreja que agrada a Deus, que chama a atenção dos de fora. Essa igreja, irmãos, que acabamos de falar, e é isso que eu sonho para a minha vida e para a tua vida. É isso que eu sonho para o ministério Cristo vive em nós, irmãos. É difícil? É, mas com a ajuda de Deus, nós podemos todas as coisas no Senhor. Tudo podemos, tudo posso naquele que nos fortalece. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que a qualidade gera a quantidade. Se tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, chama a atenção dos de fora, naturalmente vai vir a quantidade, não vai caber mais. Eu não sei se você entende, mas tem salvos aqui essa noite? Só levanta para mim, só os salvos que já receberam Jesus, que creem que são salvos em nome de Jesus. Eu não sei se você entende. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, não foi para isso ficar só para nós, mas para que nós pudéssemos passar para os outros. Então não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui com uma igreja, que é você, que sou eu. Se há qualidade na minha vida, naturalmente vai haver quantidade na minha vida. Só para que você entenda, um casal que está namorando, noiva e casa, naturalmente se ele tem saúde, ele gera filhos. Se não gera filhos é porque alguma coisa está acontecendo, não é isso? E aí ele tem que ir lá atrás, tratar e resolver. Então, irmãos, quando a igreja consegue se esforçar para viver o que prega, o Espírito Santo de Deus manifesta o seu poder. E pessoas são alcançadas. E tem alguns irmãos aqui, que eu não vou citar o nome, mas que nós já vimos algumas coisas, e hoje eu olho o quanto Deus tem mudado. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, porque eu sei que não tem nada de nós, é somente a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Então, irmãos, que essas marcas possam estar vivas na minha vida e na tua vida, na vida dessa igreja, na vida da igreja Cristo vive em nós. Vivas, irmãos, para que nós possamos ser uma igreja atraente, crentes atraentes. Uma igreja que as pessoas de fora tenham prazer de se achegar. E elas não vão ser olhadas por causa da sua roupa, por causa do seu jeito de falar, por causa do seu jeito de se vestir, por causa do seu jeito de andar. Mas elas serão enxergadas como almas que necessitam da glória de Deus, da graça de Deus. Por que essa palavra, pastor? Nós estamos para iniciar um trabalho maravilhoso. Casa de Cristo fixas nos lares. E eu queria esta noite desafiar você. Eu quero que a minha casa seja uma casa de Cristo. E nós vamos começar com a sua família, e você vai ser instrumento. Não vai ser o pastor, não vai ser os irmãos que vai ser instrumento. E eu quero te desafiar para que depois do culto você nos procure. Depois mande uma mensagem, não tem problema. Pastor, assim que começar os trabalhos, eu quero que a minha casa possa ser um local onde vai ter oração, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter um ajudando o outro. Eu quero te desafiar para que, como nós pregamos aqui, irmãos, quando falamos de igreja atraente, primeiro começa dentro das nossas casas. A melhor igreja é a nossa casa. Se você pegar a maioria dos textos bíblicos de Jesus, ele não estava no templo. Ele estava nas casas. Se coloque de pé, por favor. Eu sonho e oro para que esta igreja seja uma igreja atraente. Uma igreja que as pessoas de fora tenham prazer de se achegarem e fazer parte dessa família, a família Cristo vive em nós. Mas para isso não basta uma andorinha, porque uma andorinha não faz, mas aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, se tiverem unidos, se tiverem na mesma direção,
se preocuparem com a oração, estiverem cheios do Espírito Santo de Deus, a vida de outras pessoas serão alcançadas. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, mas eu queria te convidar. Se Deus colocou no teu coração para que a sua casa seja um local de pregação do Evangelho, não para os outros, mas para você, chamar a tua família primeiro, e depois a família do vizinho, dos teus parentes. Quero que você com Deus responda isso. Eu vou orar por tua vida. Feche os teus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te bendigo por irmãos que têm entendido, Senhor, que as nossas casas devem ser primeiramente o local de pregar o Evangelho, para depois nós alcançarmos os outros, os nossos vizinhos. E eu te peço aqui que o Senhor dê condições de todos os lados, de todas as áreas, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela de espaço, seja ela de tempo, seja ela de agenda, para que cada um, Senhor, que tomar essa decisão aqui esta noite, possa ser abençoado, não por mim, porque eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode fazer isso. O Senhor sim é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que sustenta, o Senhor é um Deus, Pai amado, que pega uma simples família e faz virar uma nação. E aqui eu profetizo, Senhor,